Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já de imediato aqui comentando uma boa alta no pregão de hoje de 0,7% do Ibovespa, pode alterar até o fechamento do pregão. E nessa alta de hoje já vou também te pedir para te convidar, né, a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal, caso ainda não tenha feito isto. Procedimento simples, no canto inferior direito aqui do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, para na sequência clicar na opção de se inscrever e deixando aí o sino das notificações devidamente ativado, para sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, recomendação de compra, de venda, carteiras de ações, informações relevantes, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Depois venho para as ações, falando de PETR4, Vale 3, CPFE 3, FLY3, GUAR 3, TOTS 3, BBAS 3, Usim Minas, Usim 5 e Lame 4, lojas americanas. Então, Ibovespa, alta de 0,7%, ainda diversos ativos para sair aqui do leilão de fechamento, então essa variação pode alterar. Ibov novamente brigando aqui com essa região de resistência, enfim, um patamar que conseguiu fechar uma vez acima e voltou no pregão seguinte para baixo. Novamente está voltando a fechar acima. Acima de que patamar? O patamar ali em torno de 104, 115. Então, esse fechamento vai aumentando a probabilidade do Ibovespa dar seguimento à sua atual tendência de alta, ou seja, o Ibov não chegou a fazer uma correção ainda um pouco maior aqui para baixo, que seria até mais interessante dentro do que eu venho comentando nas últimas análises. Pode isso ainda acontecer, ou seja, o Ibovespa pode ficar o leilão saindo aqui forte para cima. Então, já falando saindo forte para cima, já saíram alguns ativos aqui do leilão e subiu de 0,7% para 0,83%, ainda tem ativo para sair do leilão. O fato é que se ficar ainda mais tempo aqui, não teria nenhum problema e melhoraria ainda mais essa questão de rompimento para cima. Rompimento dos 104.700, basicamente, aqui sendo exato 699, reforça a chance de subida do índice, aumentando a probabilidade não só de romper os 104.848, como também buscar um próximo nível de resistência. Resistência aqui em torno dos 105.817 e depois 106.650. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Lembrando que com esse like, seu joinha aí no YouTube, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal, organizado ali em playlists. Aqui então no índice futuro, nós tínhamos aqui uma zona de antigo suporte que virou resistência. Pregão de hoje abriu aqui para baixo, reverteu forte para cima, veio para cima desse patamar, ou seja, basicamente retomou a tendência de alta com esse W aqui. Então, tendência de alta no intraday. Essa região agora é um patamar, um nível importante de suporte, ou seja, uma região que já foi inclusive testada aqui. Ó. O mercado voltou, testou esse patamar aqui, região ali por volta dos 104.465, testa essa região e vem forte aqui para cima. Agora tem esse nível importante de resistência a favor dessa atual tendência de alta, resistência ali na casa dos 105.100 e o ponto mais alto 105.275, são as resistências mais próximas. Enquanto estiver dentro do movimento de alta no gráfico de 60 minutos, ou seja, não voltar para baixo no primeiro momento de 104.715, segue dentro de um contexto mais de se buscar a operação na ponta compradora. Como é que seria a possibilidade de operação na ponta compradora? Através justamente disso aqui, ó. Fundo ascendente. Girou fundo ascendente, possibilidade de compra com stop abaixo da mínima do fundo ascendente, testando região de topo anterior, enfim, um sinal bem interessante de compra, mais um sinal que foi gerado. Olha outro sinal interessante de entrada aqui, no sentido de voltou lá na média, faz a formação de fundo, mais uma operação, enfim, dentro daqueles critérios que eu chego a comentar sempre aqui com vocês. Então, mais uma sinalização boa e da mesma forma para o próximo pregão, enquanto não perder essa região aqui de 104.665, não quebrar a sequência de topos e fundos ascendentes no G10, fundo ascendente ou pivô de alta seria a possibilidade de trabalhar ainda na ponta compradora.
Abriu caindo, veio para baixo dessa região aqui, região esta que começa na faixa dos 104.725 e vai até um patamar ali de 104.650, essa faixa aqui de pontos, enquanto se vier para baixo desse patamar, gerando o topo descendente preferencialmente abaixo dos 104.725, abre-se a chance de se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Se abrir subindo, abre subindo, segue ali na ponta compradora, mas chega aqui nesse nível de resistência que eu já cheguei a citar e gera sinalização de baixa no G60 ou no G30, volta a ficar interessante para se buscar operação na ponta vendedora no gráfico de 5 minutos ou de 10 minutos através de topo descendente, uma das possibilidades, topo descendente ou mesmo pivô de baixa no gráfico intraday. Indo então para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,05%, está apresentando, né? Ainda vai até as 18 horas. Então o dólar permanece respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos como um patamar de resistência, bem como a resistência aqui em torno dos 4.101 pontos. No gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos no dólar? Nós tínhamos aqui uma tendência de alta, mas o dólar foi perdendo força, entrou num movimento de queda que favorecia o que? Mais a entrada na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e foi indo o dia inteiro desse jeito. Parou em cima de quê? De um suporte. Suporte este por volta dos 4.081. Então está aqui em cima desse patamar de suporte, abriu caindo, topo descendente abaixo dos 4.081, mais para se buscar a operação na ponta vendedora no dólar. Abriu subindo, fechou a primeira hora de pregão preferencialmente para cima dos 4.090, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou seja, veio forte para cima aqui e passa a gerar preferencialmente fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar, mais interessante para compra. Aqui seria uma das alternativas de entrada de fundo ascendente? É uma das possibilidades de entrada de fundo ascendente, risco um pouco maior, mas, ou seja, porque está abaixo ali das médias, está em cima do patamar de resistência, enfim, mas ainda é uma sinalização de fundo ascendente, apesar de não ter gerado nenhum sinal de fundo no gráfico de 60 minutos ou mesmo aqui no gráfico de 30 minutos, por isso o risco é mais alto no gráfico de 10 minutos para se fazer esse tipo de entrada. Então, dentro do que nós temos nesse momento, se abriu subindo aqui de maneira fraca, gerou topo mais forte aqui junto da média, traz a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora, ou mesmo abriu caindo, veio para baixo dos 4.081, sobe, bate nessa região dos 4.081 como um patamar de resistência, trabalha na ponta vendedora através de topo descendente, se gerar topo descendente abaixo desse patamar. Seria o cenário mais interessante para venda, seria abaixo desse patamar, ou se no gráfico de 60 ou de 30 minutos fizer aqui um movimento fraco para cima e gerar um topo, ficar aqui mais tempo enrolado aqui nessa região e gerar alguma sinalização de baixa no gráfico 60 de 30 minutos no decorrer do pregão desta quarta-feira, dia 18. Indo agora para Petro, no gráfico diário da Petro, temos aqui a Petro com queda de 1,32%, abriu com gap de baixa e fechou basicamente no preço de abertura, 27,66 abertura, 27,69 preço de fechamento. Então a Petro foi lá para fechar o gap, bateu na região de gap e gerou aqui movimentação para cima, uma recuperação. O ativo veio em movimento de baixo, até comentado na live da primeira hora de pregão. Sempre eu comento tanto Petro como Vale as possibilidades de entrada de day trade. No gráfico de 15 minutos, qual seria a alternativa de entrada de day trade na Petro? Através de quê? De superação da máxima, da quebra da sequência de máximas descendentes, tentando arriscar contra a tendência, quebra na sequência de máximas descendentes do G15, para se buscar uma entrada na ponta compradora, stop abaixo da mínima do dia, tentando pegar um movimento de alta, dentro uma recuperação em cima de um patamar de suporte aqui, principalmente do gap, que ela vinha testando no gráfico de 60 minutos. É uma das alternativas. A Petro retoma a tendência de alta no intraday, no G60, se superar amanhã os R$ 27,73, melhorando ainda mais o cenário para ponta compradora de day trade através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos, principalmente, acima da região dos 27,71. Então, Petro aqui, a tendência é de alta, mas eu não vejo uma entrada na ponta compradora que se encaixe com a minha metodologia. Então, ou seja, em termos de swing trade. Resistência imediata para Petro lá no gap nos 28,06, seguido de 28,24 e 28,34. E o suporte mais relevante é essa região de gap. É o primeiro topo anterior, 27,35, seguido do gap, início do gap 27,20 e o final do gap
que é aqui o fechamento, R$ 26,88. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou aqui uma alta de 0,64%, só para comentar que o Ibovespa fechou em alta de 0,9%. Ativos aqui já saíram do leilão de fechamento, ou seja, ampliou ainda a alta, entrou no leilão com alta de 0,7% e saiu do leilão com alta de 0,9%. Vale continua dentro, apesar da alta de hoje, continua dentro de um movimento de correção, dessa forte movimentação para cima que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Daria para comprar a Vale se superar a máxima do pregão de hoje? Essa entrada não encaixa para mim. Se ela estender um pouco mais esse movimento de baixa, ou mesmo se ela ficar mais tempo aqui de forma lateral, pode se encaixar um pouco mais adiante essa compra de swing trade em cima da Vale 3. Gráfico de 60 minutos, se gerar aqui pivô de alta ou fundo ascendente, seria dos alternativos se trabalhar mais pensando em operação de day trade no ativo, tentando pegar um movimento de subida até o fechamento desse gap de baixa aqui, onde vai ter resistência na casa dos 49,66 a 49,79. Indo agora para outras ações, recomendei compra na CPFE3 no pregão de hoje. Ativo estava aqui numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, e em cima da região mais importante de resistência do ativo. Se eu der um zoom menos, vai ficar ainda mais claro. Ó. Passando aqui uma linha justamente nesse topo anterior, dá para ver o tanto de vezes que funcionou esse topo anterior como patamar de suporte e que passou a funcionar aqui como resistência. E aí agora gera um movimento forte para cima, vindo com fechamento inclusive na máxima do dia, 3,85%, gerou um pivô de alta, retomou a tendência de alta de curto prazo e o mais interessante, no gráfico semanal, olha só onde no gráfico semanal foi bater e gerando aqui um sinal de alta na semana, ou seja, um fundo ascendente na semana a favor da tendência de alta de médio prazo, ou seja, uma recuperação da tendência de alta de curto prazo do gráfico diário a favor de um fundo no gráfico semanal, então uma sinalização bem relevante para cima na CPFE3. Então, essa recomendação de compra, passando os dados daqui dessa entrada por volta dos 32,65, fechou aqui nos 32,90, stop dessa operação em R$ 31,80, ou seja, o stop abaixo aqui da região do topo anterior e da média móvel exponencial de 3 períodos. O candle ficou grande, em termos de volatilidade, coloquei o stop na volatilidade do papel, não trabalhei com stop abaixo dessa mínima, enfim, na volatilidade mesmo do ativo abaixo, porque a volatilidade para mim ficaria abaixo da média e abaixo também de uma região de antiga resistência que pode funcionar agora como suporte. Então, esse stop traz um risco de 2,6% na operação, alocando 19% do capital total e com objetivo lá na faixa dos 34 e 35 inicialmente. Depois disso, recomendação de compra em Fleury, FLRY3, fechou até um pouquinho abaixo do valor que eu recomendei a compra. Ativo veio para fechar acima dessas máximas, fez um fechamento acima dessas máximas, tocando ali na média móvel de 13 períodos. Recomendei essa compra na expectativa de se ter algo para cima, visto que no gráfico semanal ela tem uma tendência de alta que vai ali, testa a média, tenta que subir, faz uma maneira mais fraca aqui a subida, volta aqui para baixo, gera nova sinalização para cima, rompendo tudo para cima. Considerando o cenário gráfico de prazo maior, optei por essa entrada aqui nesse fechamento para cima dessas máximas aqui. Era um papel que eu já venho comentando na live, já venho comentando anteriormente sobre, tá inclusive nas carteiras de ações. Então é um ativo que me interessa para swing trade, arriscando aí com stop abaixo dos R$ 24,00 e R$ 23,99. Então entrada por volta dos R$ 24,64, fechou um pouquinho abaixo. E o stop em R$ 23,99 com risco de 2,64%. Objetivo por volta dos 25,94 e, quando eu falo por volta, é que pode ser um pouco mais acima e principalmente mais acima, tá? Mais abaixo seria mais stop de proteção, de 25,94 em termos de objetivo, 25,94 para cima. E a carteira alocando 19% do capital total. Depois disso, entrada aqui, recomendação de compra em GUAR3, essa um pouco mais ousada. Então, por que eu estou sendo mais ousado? A tendência de alta no gráfico diário? Não é tendência de alta no gráfico diário. Nem está fazendo um fechamento tão relevante ali para cima dos R$ 20,00, que seria um sinal mais importante. Mas o que me chama a atenção nesse papel? O cenário gráfico de prazo maior. Pegando o gráfico mensal, está dentro de uma tendência de alta. Beleza? Está aqui dentro do movimento de alta e brigando aqui com essa zona de resistência. Fechou uma vez acima e está nesse momento no mês com a queda de 5,69%. Aí juntando com o gráfico semanal, faz um movimento forte para cima, queda de 2,500, sobe, faz mais 2,500 para baixo, está testando a média móvel de 13 períodos. Então, é um ativo que
me vejo com bons olhos, testando a média móvel de 3 períodos, com expectativa de poder ter algo para cima a partir desse momento. Então, ela está gerando o quê? Um fundo no gráfico diário em cima de um patamar de suporte, um suporte que vinha aqui de trás, ó. Vem um suporte aqui de trás e gerando esse fundo nesse suporte, considerando aqui até simetria mais ali encaixando mais a simetria do tempo em relação a esse movimento anterior, fica com a expectativa de poder ter um movimento de alta. Vamos supor que o ativo resolvesse ficar congestionado. Então eu estou arriscando basicamente aqui com stop aqui embaixo e tentando pegar um movimento que pelo menos venha buscar essa região de 2 topos anteriores, a relação risco-ganho satisfatória aqui. Mas o ideal, se ganhar força para cima, é tentar uma relação risco-ganho ainda melhor do que pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 2. Passando os dados dessa compra, Quarter 3, R$ 19,89, fechou basicamente no preço de entrada, R$ 19,90. R$ 19,26 o ponto de stop, a mínima do pregão de hoje, R$ 19,30, a mínima de ontem, R$ 19,27, enfim, abaixo do fundo aqui anterior. O fundo que foi gerado basicamente através do pregão de hoje. Depois disso, o objetivo na faixa dos R$ 21,15, risco dessa operação 3,17%, botando aqui o objetivo em 21,15, observe que mesmo a relação risco-ganho de 1 para 2, o objetivo ainda fica abaixo do último topo, o topo descendente aqui no papel. Então, eu vejo com bons olhos no sentido de o risco da operação é um risco um pouco maior, por não ter sido um sinal tão relevante para cima, mas em cima no patamar de suporte, mas que se andar aqui para cima, tem espaço em termos de resistência mais relevante para cima, a resistência ficaria mais aqui nessa região lá por volta dos R$ 21,10. Depois disso, vamos falar aqui só em termos de alocação, 16% do capital total. TOTS 3, recomendação de compra no ativo. O ativo, eu já tinha feito uma recomendação de compra nesse papel. Ele tinha acionado o stop aqui quando veio aqui para baixo, ou seja, voltou para baixo da média, perdeu essa mínima, gerando aqui um sinal de topo descendente, mas o que aconteceu aqui agora? Abortou esse topo descendente e gerou um pivô de alta no gráfico diário. Então, gerou o pivô de alta a favor de um possível movimento de subida no gráfico semanal. Então, recomendei essa compra na TOTS 3. Recomendação de compra ali por volta dos 53,64. Essa fechou um pouco acima do nosso preço de entrada, 53,99. Stop da operação R$ 52,23, que é a volatilidade do ativo, que está nesse momento, considerando os últimos 10 pregões, por volta de 2,63%, tamanho do stop. E o objetivo dessa operação na casa dos R$ 56,46, alocando também 19% do capital total. Então, são esses ativos que a gente tem posição em aberto nesse momento. Sinalização de alta, bem interessante, pivô de alta no ativo e outros papéis também gerando sinalização positiva. BBAS3, também sinal de alta, ainda não confirmou completamente o fundo ascendente, que é um fundo ali numa região que está testando de topos anteriores, esse aqui e esse outro aqui. Fechou ali um fundo ascendente, fechou acima da média móvel de 3, fechou um engolfo de alta, confirmou um engolfo, tem um engolfo de alta, confirma esse engolfo de alta se superar a máxima do pregão de hoje. Seria uma das alternativas de compra também, tentando pegar um movimento para cima até essa região aqui de resistência na ação, apesar de não ter um alinhamento ali completo em relação às médias e no gráfico semanal está dentro de uma sinalização de topo descendente, é uma das alternativas devido ao longo movimento para baixo, tem espaço subido, o stop ficaria abaixo dessa mínima, em cima de BBAS3, superação aí dos 47,45 seria a sinalização de uma possível compra no ativo de fundo ascendente. Depois de Banco do Brasil, vamos falar que eu anotei aqui, Usiminas. Usiminas também gerou aqui um engolfo de alta, só que foi mais relevante do que BBAS3, né? Já superou a máxima do pregão anterior, já superou a máxima desse outro pregão, enfim, algumas superações. Fechou ali em 8,32 com alta de 2,59%. BBAS3 fechou em alta de 1,39%. No caso da Usiminas aqui, fundo ascendente a favor de uma tendência de alta, esse fundo ascendente se aproximou ali da região de topo anterior, bateu ali na média, gerou sinalização de fundo ascendente e pode confirmar ainda mais a sua tendência de alta ao romper essa máxima aqui, gerando mais um pivô de alta no gráfico diário, que seria o rompimento dos R$ 8,49. Também uma das possibilidades de entrada, entrando aqui, seja aqui nesse ponto ou na superação da máxima desse candle, o stop ficaria abaixo ou da mínima de hoje ou da mínima do pregão anterior, o stop ficaria em R$ 7,99 ou em R$ 8,01. Enfim, poderia deixar lá na faixa dos R$ 7,99 e tentar pegar aqui um movimento de subida no ativo.
Zona de resistência mais próxima e mais relevante no gráfico diário dessa ação é essa região de topo anterior através de um fundo ali anterior, ou seja, R$ 8,46 a R$ 8,49. Depois disso, outro patamar que eu vejo com a relevância maior na casa lá dos R$ 8,70. Seguindo, vamos falar aqui agora de Lame 4. Lame 4, fechamento bom, pivôzinho de alta, apesar de ser dentro ainda desse movimento de queda. Tem uma série de resistências importantes, mas fechou bem com alta de 2,52%. Gerou aqui um pivô de alta no gráfico diário, aumentando a probabilidade de poder romper essas máximas aqui. E essas máximas são bem relevantes, porque o preço parou aqui nesse patamar, né? Porque houve entrada de pressão vendedora nessa faixa de preço. Se a gente recorrer aqui ao gráfico semanal, vai ficar um pouco mais claro, né? Olhando ali para trás, olha como essa região aqui, ó, de topo anterior, como era a região importante, era um patamar de resistência que ganhou relevância essa faixa de preço como um patamar de suporte. Então, essa região aqui inteira é um patamar importante de antigo suporte, que agora que é um patamar de resistência para o ativo que vem sofrendo aqui nessa região. Então, patamar que se ela sair desse patamar, aumentará a probabilidade de buscar um nível um pouquinho mais acima, que é uma região ali por volta dos R$ 19,92 a R$ 20, e depois disso outro nível de resistência pelo gráfico semanal por volta dos R$ 20,57. Então, para qualquer tipo de compra em cima desse ativo, devido a esse grande candle de alta, o stop ficaria abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida, preferencialmente lá para casa dos R$ 20 ou mesmo na região dos R$ 20,57. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.